Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá, dar continuidade ao nosso conteúdo. Abra um livro na página 106. Vamos continuar na unidade 4, Organização dos Seres Vivos, porém um novo capítulo, capítulo 3, a organização do corpo humano, certo? Bom, o corpo humano, ele está organizado em diferentes níveis. São eles células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. É formado por 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. O tecido muscular, ele é dividido em 2, muscular liso e muscular esquelético. Os principais órgãos que compõem os sistemas do corpo humano são sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema muscular e o sistema endócrino, certo? Eu gostaria que vocês prestassem atenção no slide que eu preparei para vocês, tá? Do qual eu vou explicar um pouco mais sobre cada pontinho desse, tá? Sobre cada tecido, vou explicar também um pouco sobre cada sistema e vou explicar sobre os níveis de organização, tá? Níveis de organização do corpo humano. Hoje eu vou iniciar falando um pouco sobre os tipos de tecidos. Os tecidos são um conjunto de células com características típicas e que exercem uma função específica. Os diversos tipos de tecidos são diferentes entre si e eles vão se diferenciar basicamente pela composição, pela cor, pela resistência e consistência. Os tecidos do organismo humano são classificados em 4 grupos principais. São eles tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, tecido conjuntivo, que é dividido em 4 outros grupos: sanguíneo, adiposo, ósseo e cartilaginoso. Tecido epitelial. O tecido epitelial, ele tem como função principal revestir as partes do corpo humano. Assim, ele está presente na pele e na superfície dos órgãos internos e nos vasos sanguíneos. As células que compõem esse tecido estão umas ligadas às outras e, com isso, ela funciona como uma barreira contra a entrada de invasores e a perda de água. Tecido nervoso. O tecido nervoso é capaz de receber informações do meio e levá-las ao sistema nervoso e processá-las, ou seja, suas funções são captar estímulos ambientais ou do próprio corpo e conduzir impulsos nervosos e interpretá-los. Suas células são estreladas, geralmente longas, e recebem o nome de neurônios, como podemos observar na imagem ao lado. Quando os neurônios são estimulados, conduzem impulsos nervosos aos músculos e aos outros órgãos. Tecido muscular. O tecido muscular, ele é formado por células alongadas, capazes de se contrair e de relaxar, e é responsável por diversos movimentos do organismo. Os movimentos que escolhemos fazer e que conseguimos controlar são chamados de voluntários, como correr, escrever e pular. Os movimentos que os nossos músculos fazem sem a necessidade de nosso controle consciente são chamados de involuntários, como os batimentos do coração, a condução dos alimentos pelo esôfago e o enchimento dos pulmões de ar. O tecido muscular pode ser dividido em 3 tipos: estriado cardíaco, estriado esquelético e liso. Ao lado, temos uma imagem onde podemos observar esses 3 tipos. No primeiro, temos o tecido muscular cardíaco. Esse músculo apresenta contrações rigorosas, rápidas, porém involuntárias. Temos o tecido muscular estriado esquelético. Ele tem contração rigorosa, rápida, porém voluntária. Temos também o músculo liso.
Encontramos esse músculo formando órgãos, como o estômago, intestino e o útero. A contração desse músculo é lenta e involuntária. Tecido conjuntivo. A palavra conjuntivo significa aquilo que junta, liga e reúne. Dessa forma, o tecido conjuntivo tem a função de unir células e órgãos para dar suporte às diferentes partes do corpo. Uma característica muito típica é que não há contato muito próximo entre as células desse tipo. Assim, o espaço entre elas é preenchido por um material rico em sais minerais, água e proteína. Na imagem ao lado, podemos observar como as células que formam esse tecido estão afastadas umas das outras. Os principais tipos de tecido conjuntivo são adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Tecido conjuntivo adiposo. Possuem células que armazenam gordura para reserva energética. Suas funções são reservar energia. As gorduras ali armazenadas são utilizadas pelo organismo como fonte de energia, sendo continuamente renovadas. Possuem também a função de isolamento térmico. A camada gordurosa ela vai defender o organismo contra grandes percas de calor para o ambiente. Ao lado, temos uma imagem de uma célula do tecido adiposo e mostrando como ela armazena essa gordura. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele pode ser encontrado no nariz, na orelha, na traqueia e entre as vértebras. Esse tipo de tecido ele é constituído de uma célula chamada condrócitos. E essas células estão mergulhadas em abundante substância intercelular, com fibras colágenas e elásticas. Esse tipo de tecido ele é resistente, elástico e flexível. Tecido conjuntivo ósseo. É um dos tecidos que formam os ossos do nosso corpo, é o principal tecido responsável pela consistência dos ossos. A matriz óssea é responsável pela rigidez dos ossos. Tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue também é um tipo de tecido e ele possui diferentes tipos de células. Temos os glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos ou hemácias são responsáveis pelo transporte de gases e nutrientes. Os glóbulos brancos ou leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo. Já as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Bom, meus amores, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Te aguardo na próxima aula. Continue fazendo as atividades. Um beijo. Até a próxima.